Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado do boi. Semana começando, semana mais curta por conta de feriado de Corpus Christi, mas ainda assim com o efeito de pressão sobre a arroba. A expectativa é que essa pressão ainda aconteça ao longo desses primeiros dias de junho, mas já a partir da segunda quinzena do mês, essa situação comece a se ajustar para em julho, daí a gente ter um cenário um pouco diferente. Quem traz mais detalhes sobre essa perspectiva para a gente é o meu amigo Felipe Fabbri, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Tá aqui já o Felipe na tela com a gente, bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender, principalmente por conta desse movimento que está se desenhando aí, né, Felipe? De ainda uma pressãozinha para acontecer nesse início de mês. Por que a Scott trabalha com essa expectativa? Seja bem-vindo. Olá, Alex, muito obrigado pelo convite, em nome de toda a equipe Scott Consultoria. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A situação que a gente vê, Alex, é que nós estamos com um final de safra pleno pulmão, né? Safra de capim, que a gente chama. Agora, no mês de maio, é um momento em que a gente tende, dentro do ano mesmo, a ter uma maior oferta de gado, porque a capacidade de suporte das pastagens, ela vem diminuindo, ela perde ali todo o seu potencial quando a gente olha para centro-norte do país, e aí é uma desova que a gente chama de final de safra, que acaba aumentando a oferta dentro do ano. E além disso, né, a gente tem um segundo momento que é também o descarte de matrizes ao longo desses primeiros 6 meses. Esse ano a gente está vivenciando aí um movimento ainda mais forte, porque lá em 2021, quando a gente reteve uma quantidade de matrizes que desde 2003 a gente nunca havia visto, isso acabou levando a uma maior oferta de bezerrada, essa bezerrada chegando no mercado e os preços hoje da reposição derretendo. Com isso, o criador está descartando mais matrizes. Aconteceu isso ao longo do primeiro trimestre, agora no segundo trimestre do ano também a gente tem visto um descarte de fêmeas muito forte, e aí a gente tem que adicionar mais um fator aqui, que é aquele período de embargo para a China, né? O embargo à exportação de carne bovina brasileira. A gente viu muito produtor, como havia capacidade de suporte das pastagens naquele momento, segurando boiada a pasto, acreditando aí numa retomada de China com preços maiores. A gente até viu isso logo que saímos do embargo, a arroba aqui em São Paulo voltou aos 300, o pessoal conseguiu fazer escala e logo na sequência uma pressão de baixa veio muito forte, porque a China não voltou comprando a preços maiores do que pré-embargo e nem próximos dos preços que a gente viu a China comprando no ano passado. Estão comprando em bons volumes? Estão. A gente teve um maio recorde com destaque a volume de exportação, mas com preço pago pela carne bovina exportada quase 20% menor no comparativo anual. Então esses fatores acabaram levando a essa sangria que a gente acaba até falando aqui no mês de maio. Foi um movimento muito forte, até porque a retenção de matrizes que ocorreu lá em 2021 e agora reflete nesse descarte em 2023, é natural o processo, e a gente deve seguir vendo ainda esse descarte ocorrendo nos próximos dias, com o mercado doméstico patinando, tá? Em termos de consumo, a gente ainda vê um mercado doméstico cambaleante e excesso até de carne bovina nos estoques dentro dos mercados atacadistas. O atacado com osso medido, mapeado aqui pela Scott Consultoria, caiu ao longo do mês de maio inteiro, entra nesse mês de junho com queda também, a carcaça casada aí do boi inteiro e do boi castrado caindo em média 4,5%, a referência hoje mais próximo dos R$13, R$14, e isso está refletindo mais adiante na possibilidade de ajustes para baixo na carne bovina no mercado varejista. A gente vê uma promoção ou outra já ocorrendo, a gente vê relatos aí de carne de dianteiro chegando próximo dos R$18,90 o quilo no varejo, algo que há muito tempo nós não vimos, e isso acaba estreitando a competitividade com as outras proteínas. Então, de modo geral, a gente pode ver uma melhora de escoamento na carne bovina que está estocada nesses próximos dias. Há recebimento de salários, há o próprio feriado no meio da semana, que acaba
sendo uma semana mais curta e a necessidade de reabastecer estoques é maior. Então a gente pode ver um enxugamento desses estoques nesse período agora, nesse comecinho de semana, mas a oferta se sobressaindo na nossa percepção por conta dos fatores que eu elenquei ali, do descarte de fêmeas e uma retenção de gado lá no período entre março e fevereiro, quando a China estava fora, tá? Ô Felipe, mas esse cenário vai mudando ao longo, ou conforme o mês vai passando, certo? A expectativa de vocês é de já uma mudança, principalmente na oferta, a partir de julho, ou tem aí um equilíbrio de demanda também? Esse preço do varejo que você citou aí recuando pode significar mais consumo lá em julho, de repente? Olha, vamos lá, Alex. O primeiro semestre ele acaba sendo um momento mais complicado para o mercado doméstico, historicamente falando. A gente tem uma contração de dívidas pela população muito grande, é uma série de contas a serem pagas aí ao longo do primeiro semestre que acaba tirando um pouco do poder do consumidor doméstico, tá? No segundo semestre, a gente acredita numa melhora com relação ao mercado interno, tá? E falando de exportação, é quando a gente tem o ápice, sazonalmente, de compras do mercado chinês, nosso principal comprador. Do lado da demanda, então, a gente acredita numa melhora, tá? Uma melhora que, claro, não vai ser do dia para a noite, mas nós acreditamos em um julho com uma demanda melhor, aí, levando em consideração o mercado doméstico e o mercado externo, e um ápice de melhora, principalmente ali mais próximo de setembro, outubro, já com uma injeção de capital das festividades influenciando mais o consumo local, tá? E aí com a China também pesando mais. No aspecto da oferta, a gente tem um cenário hoje que está meio turvo. O que eu digo meio turvo porque a gente tem um confinamento que, para o primeiro giro, muitos confinadores relataram para nós aqui que os estoques de insumos da safra passada acabaram encarecendo a dieta desses confinadores, mesmo com uma relação de troca favorável, olhando pro boi magro. Então isso acabou sendo um fator de desestímulo para entrar com boiada no coxo. A Scott Consultoria está saindo hoje com o projeto Confina Brasil, e foi um dos relatos já que a gente, numa primeira pesquisa de intenção dos confinadores, percebeu que deve vir aí um confinamento menos ofertado para esse primeiro giro, e ao longo dessa temporada de 23, agora a gente tem que analisar o segundo giro mais adiante, como é que o confinador deve se posicionar, porque hoje o mercado futuro não permite fechar a conta. Quando a gente olha, praticamente não tem ágio o mercado futuro sobre o mercado físico. A gente está falando de um outubro precificado aí a R$ 245 por arroba, com o mercado físico hoje em São Paulo nesse patamar quando a gente olha para um boi China. Então é um mercado futuro que não está dando apetite para o confinador, e isso pode levar aí uma menor quantidade de cabeças a serem confinadas pro segundo giro e na temporada como um todo. Então a gente tem que avaliar bem esse aspecto da oferta, que na nossa percepção ela deve vir pro segundo semestre mais moderado. O descarte de fêmeas vai pesar menos ao longo do segundo semestre, e aí a gente tem um aspecto de demanda mais firme, ganhando prumo no mercado doméstico, e com a exportação, que na nossa percepção tem tudo para ter um ano recorde em termos de volume, mas na questão de preço a gente tem que analisar o que a gente pode ver com essa menor oferta chegando, tá? Então vai depender de alguns fatores a mais para a gente tomar um prumo daqui para frente, mas nós não acreditamos nesse quadro pressionado em julho ainda, tá? A gente pode ver um quadro menos pressionado a partir de julho. Esse que o resumo da ópera. Mas já com alguma virada de chave, algum movimento de alta, mesmo que pontual, aí acontecendo, Felipe? Olha, a gente não pode descartar, tá, movimentos de altas pontuais. Vai depender muito desse enxugamento que a gente vê agora no mercado doméstico, principalmente, na nossa percepção. Se o mercado doméstico conseguir dar um suporte para escoar bem esses estoques que a gente tem vigente hoje ao longo desse mês de junho, ali em julho a gente pode ter sim algumas altas pontuais com destaque ao mercado doméstico. Então vai passar muito na mão do mercado doméstico. Mercado externo, acredito que a gente já tem aí um cenário bem definido com relação a ele. A gente vê aí uma China que esse ano deve comprar mais, mas sem apetite por pagar mais. Então acho que esse é o resumo para a China, para a exportação. E aí, a depender do câmbio, a gente pode ver um exportador mais ávido ou não por pagar um pouco mais pelo tal boi China. Ponto.
Então, o mercado doméstico, na nossa percepção, agora para o segundo semestre, ele vai ser fundamental para esse enxugamento dos estoques que a gente vê hoje no mercado varejista e atacadista, e aí, com uma menor oferta, a partir de junho, uma possível menor oferta chegando no mercado, a gente não descarta alta pontual não, viu, Alex? Muito bem. Felipe, vamos entender então essa questão do confinamento que você já começou a contar para a gente aí. Tem aí dois cenários, pelo que eu estou entendendo. Um que é de estoque caro e de custo caro, que leva o produtor a optar por não confinar, e que a gente tem visto isso se replicando também em outras regiões. O Mato Grosso, o próprio INMET está falando em redução de oferta aí, desse confinamento, mas tem um cenário onde a situação é outra já, né? Com os insumos mais baratos, com a relação de troca favorável, enfim, com expectativa de margem positiva. Como é que é essa diferença? Explica melhor para a gente, Felipe. Vamos lá, o que acontece, Alex? Para o primeiro giro, a gente vê que teve muito confinador que estava ainda com estoque da safra passada de insumos comprados a preços acima do que a gente está vendo hoje. E quando eu falo de preços acima, primeiro trimestre a gente tinha referência para o milho aqui em Campinas ainda próximo dos R$80, R$85. Hoje a referência para Campinas é uma saca de milho quase R$20 abaixo que a gente tinha no começo do ano. Então, quem está com esses estoques ainda não vê um cenário adiante. É claro, eu estou falando aqui de um quadro onde eu estou considerando que ele não fez nenhuma ferramenta, não utilizou nenhuma ferramenta de trava de preço, proteção, não buscou suporte para garantir margem ao longo dos momentos em que o mercado futuro deu opções para ele travar o seu boi. Para esse pecuarista, a gente vê um cenário que o custo dele ainda está elevado, o custo de dieta dele, mas a relação de troca pro gado magro está interessante. Tá? A gente está num momento muito bom para comprar a reposição. Tá? Então, esse é o quadro que a gente tem em um lado. Do outro, a gente vê um confinador que comprou da mão para a boca, comprou seus insumos mais compassado ao longo do primeiro semestre, e agora vê um cenário onde ele tem um custo de diária favorável para entrar com uma boiada, e tem também um custo para reposição favorável. Então, os custos para esse confinador estão hoje bem mais interessantes. Cabe saber se ele aproveitou momentos em que o mercado futuro deu janela lá na frente para ele travar o seu boi ou não. A gente chegou a ver o contrato para o outubro, ou indo até mais perto, para o agosto aqui, a gente chegou a ver o contrato para o agosto a R$268, R$270 por arroba. Hoje a gente não vê esse cenário. Então, cabe entender se esse pecuarista que tem um custo hoje favorável utilizou alguma ferramenta de trava de proteção lá para garantir a sua margem ou não. Então esse é o cenário que a gente vê hoje. Custos baixos, mas um mercado futuro sem dar muita perspectiva para o confinador. E isso acaba tirando um pouco o apetite. Na nossa percepção, esse mercado futuro hoje ele está muito agressivo até com relação ao que espera-se para o contrato de outubro. É um contrato que é referência para o segundo semestre, né? Então a gente está trabalhando com ele sem ágio praticamente frente ao que a gente vê no mercado físico hoje, e na nossa visão esse cenário ele está até bem super ofertado, digamos assim, com relação ao segundo semestre, e não é o que a gente deve ver pela frente. Então a gente pode ver talvez o mercado no segundo semestre descolando um pouquinho mais. Bom, vamos tentar traduzir essas contas, Felipe. Quando a gente fala que a relação é boa, você está falando do quê? De boi magro, reposição, de custo de milho, farelo, enfim. O que está na sua conta aí? Vamos lá, hoje, se a gente for parar para analisar, estou falando base São Paulo, mas essa realidade também está favorável em outras regiões, tá? A gente chegou a fazer essas relações de troca, mas olhando para São Paulo hoje, quando a gente analisa boi gordo por milho, a gente consegue comprar 4,4 sacas por arroba vendida. Patamar que a gente praticamente não via desde 2021, tá? Então é um cenário bem favorável para o confinador, pensando em aquisição de milho e pensando no milho como principal insumo dentro do confinamento. Para o boi magro, a gente tem um cenário hoje também confortável quando a gente analisa o último ano frente a esse ano, mesmo com a queda na arroba do boi gordo, a gente vê um cenário de relação de troca mais favorável aí para o confinador. Eu não tenho o número exato para o boi magro aqui agora, mas
o quadro é mais favorável para essa temporada do que na temporada passada. E quando a gente olha para as outras categorias, para as categorias mais jovens, porque a gente está falando aqui de confinadores. Quando a gente fala de quem faz só a recria e engorda, seja em pastagem ou em outros sistemas de produção mais intensivos, a gente tem aí um cenário que, para o bezerro, hoje a gente precisa de 7,4 arrobas para comprar um bezerrinho de desmama aqui em São Paulo. Quando, na média, dentro dos últimos 3 anos, pegando ali a fase de alta do ciclo pecuário, precisavam-se de quase 10 arrobas para comprar um bezerro. Então, mesmo para quem está pensando mais adiante, não só nesse ano, porque a gente tem que lembrar que a pecuária de corte ela não se faz só no ano. A gente tem que analisar o momento vigente para pensar no momento futuro o que eu vou traçar de oportunidade. É um momento favorável pensando na aquisição de reposição do meu plantel. Tá? Aí a gente cai num outro dilema. Caixa, nesse momento, a gente sabe que não está favorável para 100% dos produtores. A nossa taxa de juros ela segue elevada, então isso acaba gerando uma pressão de custeio elevada. Então, quem não tem caixa nesse momento, talvez não consiga se aproveitar dessa estratégia de comprar mais arrobas nesse momento para colocar dentro da sua propriedade, visando lá na frente, tá? Muito bom. Ô Felipe, então a gente entende que existe essa transição para ser feita, mas vamos imaginar e tomando como cenário esse novo patamar, tanto de preço da arroba quanto do custo de produção. Quando o produtor tiver atravessado essa transição e já tiver de fato atuando nesse cenário novo que você bem colocou aí, é possível ter margens positivas de volta, Felipe? Olha, Alex, a gente não pode olhar, como eu falei, a gente não pode olhar para a atividade pecuária por um único ano. A gente sabe que é uma atividade que ela leva pelo menos 2 anos aí para a gente ter uma percepção de resultado, de margem bem definida, tirando o confinamento, que é uma atividade de ciclo rápido, de ciclo curto. Avaliando esse cenário e pelo histórico que nós temos, a percepção para quem vai fazer a compra da recria hoje, ou seja, para quem vai comprar o bezerro, para quem vai comprar a sua reposição hoje, é de que lá na frente ele pode encontrar, sim, preços mais atrativos para a venda desse boi gordo. Aí mais para frente, quando eu digo, olhando para 2024, 2025. Ponto. Ah, mas e eu que faço só a cria? O momento também é relativamente favorável para essa pessoa que trabalha só com a cria. A relação de troca entre boi gordo e entre a vaca gorda e a novilha, eu vou descartar a fêmea agora e vou comprar uma novilha. Ela também está num bom patamar para essa pessoa que faz só a cria, para esse pecuarista, e pensando no bezerro que vai ser o bezerro da safra lá de 2025. Tá? Então, a gente está falando de uma atividade que ela vai demandar tempos à frente, e com esse descarte de fêmeas que a gente está vendo hoje, a gente já deve começar a sentir em 2024 uma menor oferta de bezerros chegando no mercado. A bezerrada de 2024 é resultado da safra de 22, então a gente já viu um descarte de fêmeas em 2022. Começamos aí em 24 com uma menor oferta de bezerros. O bezerro pode ser a primeira categoria das sinais aí de altas para a próxima temporada, para o próximo ano. E em 2025, se confirmado esse descarte sendo o maior desde 2003, que é a nossa perspectiva por conta do cenário em 2021, a gente pode ver em 2025 uma falta ainda maior de bezerros, e aí a categoria voltando, a virada de chave do ciclo pecuário lá em 2025. E aí esse bezerrinho que está sendo comprado hoje, ele vai estar sendo comercializado lá na frente com uma perspectiva de cenário mais favorável para a arroba do boi. Tá? A gente não pode esquecer que a atividade, ela no longo prazo, é quem define o resultado. Com exceção, como eu citei, do confinamento, que é uma atividade para giro rápido, e pode entrar também como uma estratégia para esse pecuarista que trabalha com o sistema pasto. Muito bom. Mas para tudo isso, aquilo que você já lembrou, será que tem caixa para isso? Será que tem... se vale a pena se financiar para fazer essa estratégia? Enfim, tem capim suficiente para levar esse animal lá para a propriedade? Tudo isso precisa ser muito bem analisado e entendido para também não dar um passo maior que as pernas, né, Felipe? Exatamente. Muito bom. Eu costumo brincar, Alex, quem tem caixa é rei, e no momento de alta que a gente viveu entre 20 e 21, era o momento mais adequado para a gente ter caixa.
Nessa fase que a gente está vivendo hoje, é o momento para eu olhar para quê? Eu olhar para o meu estoque de arroba, porque eu consigo comprar mais arrobas com um custo menor. E aí eu levo essa arroba lá para frente, uma perspectiva de, na próxima fase, estar comercializando ela num período de alta. Então a gente tem que ter um pouco de paciência quando a gente fala de uma atividade de longo prazo, como é a pecuária de corte aqui no Brasil, e com destaque a pecuária de corte que é trabalhada a pasto, né? Muito bom. Felipe, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo informações, compartilhando informações. Como o Felipe disse, a partir de hoje, a Scott Consultoria está na rua, tá buscando informações do confinamento pelo Brasil afora, tem todo um planejamento aí para conhecer o confinamento, conhecer não, né, se aprofundar no confinamento no Brasil inteiro, né, Felipe? E uma coisa que me chamou a atenção, que você me falou antes da gente entrar no ar aqui, que no ano passado, das propriedades visitadas, 25% apenas tinha algum tipo de proteção, alguma ferramenta de proteção aí para os preços. Será que a gente reverte esse quadro esse ano, Felipe? Olha, Alex, é um ponto que a gente deve começar a ter cada dia mais dentro das propriedades, a questão da gestão, tá? A gente já vê o pecuarista hoje fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho dentro do aspecto nutricional, aspecto pastagem, aspecto genético, melhorou muito. E agora a gente passa por uma nova revolução porteira dentro, que é essa revolução da gestão. Tá? A gestão financeira ela ainda é um grande dilema na agricultura, né? Quando a gente olha para a lavoura, para milho e soja, já está mais bem difundido, mas na pecuária de corte a gente está caminhando ainda e esperamos fazer parte desse processo. Tá? O Confina Brasil ele está saindo pelo 4º ano em rota. A gente tem como objetivo se tornar uma referência de mapeamento dos sistemas mais intensivos de produção com destaque ao confinamento, tá? E o ano passado a gente viu esse 25% e ele foi um número acima dos dados do ano anterior. Então, 2021, frente a 2022, houve já uma maior procura pelos confinadores, houve uma maior demanda e a gente viu que o pecuarista ele se mobilizou. É claro que é um trabalhinho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo isso acontecer dentro da pecuária brasileira e a gente espera estar do lado do produtor ao longo dessa trajetória, acompanhando esse crescimento junto com o projeto Confina Brasil. Boa. Felipe, agora sim, obrigado, meu amigo, volte sempre. Um abraço, Alex, uma boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Tá aí, Felipe Fabre, Scott Consultoria, dando uma aula pra gente, trazendo todos os aspectos e detalhes aí desse mercado do boi, as tendências, principalmente, tendência é de melhora já a partir de julho, mas precisa haver enxugamento de oferta, precisa haver melhora de demanda, isso tudo está no radar, está como expectativa, a gente precisa ver isso concretizando, então, já a partir de julho. E, obviamente, quem está olhando para os confinamentos, prestar atenção nas oportunidades que podem surgir, afinal de contas, olhando lá para o outubro na B3, pouco incentivo tem se dado aí para um avanço aí da produção. No entanto, o lado do custo de produção tem mostrado que pode ser que se viabilize o confinamento. Então, fique atento aí às possibilidades, mas não faça nada sem se proteger, não faça nada sem garantir aí pelo menos o lucro no custo de produção aí para não ficar no vermelho. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela. A gente tem um junho a R$ 239,00 com alta de 1,42%, um julho a R$ 248,00 com alta de 1,37%, um agosto R$ 251,25 com alta de 1,89% e um setembro R$ 250,15 com alta de 1,28%. O indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 248,30 com alta de 1,8%. Mercado um pouco mais animado nesta segunda-feira. São os números de hoje, já do mercado em andamento lá na B3, como você viu. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais boletins para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossa
nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.